Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie a todos. Nós vamos dar início à palestra desta noite com a oração, fechando os nossos olhos, rogando a Deus, nosso Pai, que derrame sobre a terra as suas bênçãos de amor, encontrando a cada criatura nesse instante, trazendo esta iluminação interior. Roguemos também a Jesus, nosso Divino Mestre, que nesses instantes de ensinamento do Evangelho, Ele esteja conosco, nos auxiliando em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, agradecendo sempre a este irmão maior, que por amor a cada um de nós, aqui esteve a nos ensinar, e que possamos também nesse instante agradecer aos benfeitores espirituais que nos acompanham, em especial o nosso espírito protetor, que mais perto de nós nos auxilia e nos protege. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou, daremos por iniciado o estudo desta noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. E assim, iniciando o nosso estudo desta noite, o nosso tema é simplesmente amor. E para nós compreendermos esse amor, nós vamos fazer aqui nesta noite, vamos dizer assim, uma conjunção do Evangelho de João, em seu capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a samaritana, e também relacionar esta passagem com o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. E nessa conjunção de passagens, o grande objetivo desta noite é nós entendermos a simplicidade de amar. E assim, nós vamos recordar esta passagem que está no Evangelho de João, no seu capítulo 4. E a gente pode colocar aqui os versículos de 3 a 29, mas que nós vamos falar de uma forma mais resumida. Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia e ele tinha que passar pela Samaria. E ele escolhe então passar ali pelas terras de Jacó, onde havia um poço de água, o poço conhecido como o Poço de Jacó. E Jesus estava fatigado da viagem, era por volta de meio-dia. Ele então para ao lado do poço. Os discípulos foram buscar alimentos na cidade e, estando ali, chega a mulher samaritana. Quando ela se aproxima, Jesus então pede àquela mulher: dê-me de beber. A mulher, um pouco assustada, questiona Jesus: tu que és judeu, pede a mim, samaritana, que lhe dê de beber? Por quê? Porque os judeus, eles não mantinham diálogos com os samaritanos.
A Samaria, ela era considerada, vamos dizer assim, uma região que abrigava um povo marginalizado, um povo que era considerado de má vida. E não era só porque o deserto da Samaria era muito árido, muito difícil. Os judeus evitavam passar por ali porque eles queriam evitar contato com os samaritanos. E quando aquela mulher pergunta a Jesus, faz essa colocação, Jesus então diz a ela: se conhecesses o dom de Deus, tu mesmo pediria a ele que lhe desse de beber. Se soubesse com quem está falando, mas não no sentido de prepotência. Jesus ali afirmava àquela mulher que vinha da parte de Deus e que ela, se soubesse, ela que pediria a água. E Jesus continua aquele diálogo dizendo a ela que ele tinha a água viva, explicando que não era aquela água do poço, mas que ele era portador da água viva, que se ela soubesse, ela é quem pediria e reconheceria aquele que lhe tinha pedido de beber. A samaritana, de uma forma até esperta, vamos dizer assim, observando que Jesus não tinha nada, ela pergunta: mas se você não tem como pegar a água nesse poço que é tão fundo, aonde está essa água viva? Aqui a gente percebe a curiosidade dela. Ela não escuta o Cristo sem ouvi-lo, ela ouve as suas palavras. E ela então quer saber aonde tem essa água viva. E aonde vem o ensinamento de Jesus, onde ele vai dizer que todo aquele que bebe daquela água, se referindo à água do poço, terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu trago, ele não mais terá sede, porque terá nele mesmo a fonte que saciará eternamente a sede. E aquela mulher então pede: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, para que eu não tenha que vir mais aqui. E é interessante que nós vamos entender que nessa passagem Jesus deixa a lição imperecível do amor. Aliás, amor que ele vem para revelar a nós o seu significado. E quando a gente vê aqui na tela, do deserto até um jardim florido, a gente vai fazer aqui a analogia dessa passagem. Esse deserto somos nós. No deserto dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas ansiedades, inseguranças. Deserto das nossas dores, dessa nossa sede, dessa nossa busca por paz, por tranquilidade, por felicidade. E é justamente o espírito Lázaro, no item 8 do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que se intitula Amar ao Próximo como a si mesmo, que vem nos explicar a aridez desse deserto até alcançarmos esse jardim florido. Aqui é a representação de nós, espíritos imortais, da nossa jornada evolutiva. Aqui nós podemos perceber que viemos do amor e vamos para o amor. E que esse caminho é simplesmente amar. Lázaro vai nos dizer que o amor resume toda a doutrina de Jesus, todo esse ensinamento que ele nos traz. Que no nosso início nós agimos somente pelos instintos
E que depois, já mais um pouco corrompidos, mais depurados, nós temos as sensações. E quando nós estamos mais purificados e mais moralizados, nós temos os sentimentos. E que o ápice dos sentimentos é o amor. O que Lázaro está nos dizendo? Dessa nossa busca, dessa nossa sede pela felicidade. Felicidade que significa amar em plenitude. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós falamos aqui o deserto, nós estamos falando de um ponto de partida comum a todos nós, simples, ignorantes. Vamos começar a cultivar esse nosso campo. E Deus nos ama a ponto de fornecer a todos nós todas as ferramentas, as faculdades, todas as sementes, as virtudes, tudo que nós necessitamos para florescer nesse amor, nesse paraíso, nesse jardim do Éden, a que Jesus chama o reino dos céus, está conosco. É a perfectibilidade com que nós somos criados. E nós começamos a nossa jornada agindo por esses instintos, que é uma proteção divina. Nos assemelhamos ali aos animais. E quando nós já temos uma inteligência mais aguçada, temos uma liberdade maior de escolhas, é onde nós vamos vivenciando o que Lázaro chamou de sensações. Nas sensações, nós vamos tendo as consequências do bem, as consequências do mal, quais são as sensações que nos trazem. Nessas consequências, nós vamos tendo experiências, aprendizados. E aí nós vamos buscar pelo sentimento, pela moralidade, pela sabedoria. E nesses sentimentos, nós podemos dizer que já estamos buscando amar. Esse amor já vai estar muito natural em nós, que muitas vezes, quando nós estamos nas sensações, ao invés de buscarmos o amar, nós buscamos odiar, nós buscamos competir, nos apegamos à matéria. E aqui é interessante, que quando nós já buscamos esse amar, que vamos matar a nossa sede na água viva, nós já estamos próximos de alcançarmos esses mundos celestes, esse jardim do Éden, essa perfeição. Porque nos tornarmos espíritos puros é simplesmente sermos capazes de amar o Criador, de estarmos 100% conectados ao Pai, que é o próprio amor, de nos tornarmos a imagem e semelhança do próprio amor. Nós percebemos aqui, nessa passagem de João, que Jesus vem matar a nossa sede. Mas que água é esta que mata a nossa sede? É a água do amor. E por que Jesus vem oferecer? Porque Jesus é aquele que já caminhou, que já ama em plenitude, que vem em nome de Deus, nosso Pai, ensinar a nós esse caminho, onde buscarmos este caminho. E essa é a fonte do amor, é a água dos seus ensinamentos. É interessante que Jesus fala que se nós bebermos desta água viva que Ele nos traz, nós teremos a fonte em nós. O que Ele está nos dizendo? Que Ele veio nos ensinar a olhar para dentro de nós. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos?
São nos ensinamentos do Cristo que nós vamos perceber que somos espíritos imortais, numa jornada evolutiva para alcançarmos essa perfeição, essa vida futura. E é interessante que nesse olhar para quem somos nós vamos percebendo que somos criaturas divinas com o grande objetivo do amor. E aqui, nessa passagem, o que fica bem patente para nós, uma comparação. Da mesma forma que a água é vital para a vida na matéria, se nós analisarmos o nosso corpo físico, que é quem permite o nosso espírito vivenciar a vida material nesse instante, esse corpo ele é constituído de mais ou menos 70% de água. Se nós não bebermos água, nós vamos desidratar e morrer. E aqui nós podemos fazer essa analogia. A água está para a vida física da mesma forma que o amor está para a vida espiritual. Quantos ensinamentos de Jesus nós percebemos uma imagem de que estamos mortos e estamos sendo convidados a viver em abundância, a viver em vida plena. O que é essa morte? O espírito que não ama, o espírito que ainda não compreende essa sua essência, ainda não despertou a consciência para a sua essência divina, para a sua essência espiritual, ele ainda não iniciou essa jornada no sentido de viver buscando essa vida em abundância. E aqui nós percebemos que essa água que Jesus traz a nós é a água que mata a sede. Não é a água do poço, não é a água material, é a água viva, a água que mata a sede do espírito. Se nós aqui fecharmos os nossos olhos e imaginarmos um deserto, estamos caminhando nesse deserto, com sede, cansados, e de repente avistamos uma fonte de água, água pura, cristalina, fresca, e vamos nos aproximando dessa fonte, e já próximos a ela, vamos percebendo o frescor que as gotículas de água nos proporcionam. E vamos beber desta água, matando a sede. E de repente percebemos que Jesus está ao lado dessa fonte, de braços abertos. E nós vamos com as nossas dores, com esse deserto do medo, da angústia, da incerteza, desse sentimento de estarmos perdidos. Vamos ao encontro do Cristo. Vamos ser aconchegados no seu abraço. E vamos escutar aqui hoje, nesta noite, o Cristo nos oferecendo a água viva que mata a sede do Espírito. Vamos aceitá-la, meus irmãos, compreendendo que Jesus nos traz a verdade que nos liberta. E abrindo os nossos olhos, continuando a nossa explanação, nós vamos perceber também que nesta passagem a samaritana representa muitos de nós que já temos essa sede, mas que muitas vezes teimamos em buscar a água dos poços e não a água da fonte. Olha que interessante. Essa água do poço
A gente bebe, mas a gente vai voltar a ter sede, diferente da água da fonte. Por quê? Porque são os poços que o mundo nos oferece. Em várias passagens, Jesus nos diz: não busquei alhures, não busquei no mundo, e sim nele essa nossa ida ao Pai, alcançar essa perfeição. Os poços do mundo são ilusórios, são os poços do ter, da visibilidade, do poder, do imediatismo, do apego arraigado à matéria, do sucesso, da fama, dos vícios, vícios materiais. E é interessante que quando nós fazemos uso desses poços, nós matamos momentaneamente a sede. Mas o que acontece depois? Nós permanecemos com sede. E a sede parece que vai cada vez mais apertando. E nós vamos buscando desorientadamente esses poços. Vamos querendo beber desta água que nos ilude, porque nos deixa descontroladamente escravos desses poços. Quanto mais bebemos, mais queremos, porque estamos querendo o ter. E esta fonte de água viva que Jesus nos traz, nos mostra que a felicidade está no ser. É claro que beber a água material vai nutrir o corpo físico, é importante. Mas a água essencial é a água do Espírito. É o ensinamento do amor. Esse amor que é uma expansão dessa perfectibilidade que já está conosco, que é uma escolha própria. Ao invés de termos o olhar para fora, para buscarmos esses poços, termos o olhar para dentro de nós, porque esta fonte divina está dentro de nós. É o nosso encontro ali com Jesus. O encontro de cada um de nós com Jesus é aquele convite que Ele acabou de nos fazer, de nós bebermos a água que Ele nos traz, porque nós perceberíamos agora que essa fonte está em nós. Essa fonte do amor está em nós. Tanto que o Espírito Fenelon, no item, se não me engano, no item 9 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele ali nos fala que todos nós somos marcados com essa centelha sagrada, que desde o mais elevado até o mais humilde, a mais humilde das criaturas, todos nós temos esse fogo sagrado. Esse amor foi marcado em nós, na nossa criação. E ali o que ele fala do amor? De uma forma semelhante a Lázaro, que é a plenitude intelecto-moral, é que ele nos fala que o amor é constituído da moralidade e da inteligência. É onde nós temos que perceber que as asas muitas vezes são colocadas de forma errada, né? Essa imagem do anjo chegando à perfeição, e nós achamos, né, que para se elevar, a gente compara os animais aos pássaros, teríamos que ter asas. E muitas vezes ouvimos a asa do amor e da inteligência. Por que está errado? Porque são asas do amor. E elas são compostas de moralidade e de inteligência. É quando nós vamos cultivando esse nosso deserto, tornando ele cada vez mais fértil, derramando ali essa água divina que nós temos dentro de nós. É esse olhar para dentro que Jesus tanto nos ensina. Como nós julgamos tanto o próximo, as suas ações, julgamos tudo e a todos, e vamos
nos deixando ali quietinhos de lado. Isso é uma fuga. É beber do poço da vaidade, do orgulho, do egoísmo. É nós não encontrarmos a fonte em nós. Mas todos nós a encontraremos. É o despertar da consciência. Quando nós vamos perceber que somos essas criaturas divinas. E é interessante que nós vamos entender por que é uma água viva, por que é uma água em abundância, porque ela tem um movimento natural. Nós matamos a nossa sede e vamos de encontro ao outro. Amar a Deus significa amar o próximo. É esse movimento de encontro à dor alheia. Também as nossas dores, amar ao próximo como a nós mesmos, é tudo muito integrado. E para a gente entender esse movimento natural da vida, existe uma passagem interessante dos mares do Evangelho, que na verdade não são mares, são lagos, mas uma comparação. A gente tem dois mares importantes ali no Evangelho, o Mar Morto e o Mar da Galileia. Esses dois lagos, mas a gente vai chamar de mar porque são chamados de mares no Evangelho. Esses dois mares são alimentados pelo mesmo rio, o Rio Jordão. E aí nós vamos pegar primeiro o Mar da Galileia. O Mar da Galileia recebe ali ao norte as águas do Rio Jordão. Ele recebe e ele é uma água viva, vamos dizer assim, cheia de espécies. E essa água do Rio Jordão flui pelo Mar da Galileia. Ao sul ali, o Rio Jordão continua fertilizando as terras. O Mar da Galileia não represa as águas do Rio Jordão. É a grande diferença. Por quê? Porque o Mar Morto, ele vai receber as águas do Rio Jordão, mas ele não vai doá-la, ele vai represá-la. Ela vai ficar ali presa. Aqui nós vamos percebendo o grande segredo da vida. Nós estamos aqui para a lição do amor, simplesmente o amor. É a única lição que nós temos que aprender. Mas nós sabemos amar? Porque muitas vezes nós pensamos que estamos indo em busca desta fonte do amor. Mas nós não estamos em busca do amor, o amor está em nós. O que nós estamos buscando, na verdade, são os obstáculos que nós colocamos em amarmos. Esse é o segredo da vida, reconhecer os obstáculos que nós mesmos colocamos em amarmos, buscando assim dores e sofrimentos. Quando a gente tem então essa imagem dos dois rios, desses mares, esse Mar da Galileia recebe e doa. É quando nós recebemos e temos gratidão, reconhecemos tudo aquilo que nós recebemos e não represamos em nós. Nós doamos, nós servimos. Mais uma vez, utilizando o exemplo de Jesus, o Espírito, que galgou todos os degraus da evolução, que alcançou a perfeição, que comunga do pensamento de Deus Pai, que vem nessa missão de nos ensinar a verdade. Espírito da mais elevada ordem, que quando aqui esteve, em uma das suas passagens, dos seus ensinamentos, ele se veste como um escravo, o dorso nu, coloca a túnica ali na cintura, amarra, como os escravos utilizavam, e vai lavar os pés aos discípulos,
que era um ato de, né, a pessoa estava cansada, então o ato de lavar o pé, de massagear. E quando os discípulos até assustam, Jesus diz: eu não vim ser servido, mas servir. Aquele que alcançou a perfeição vem servir a nós, seres ainda imperfeitos. É o ensinamento. Traz a verdade, esse segredo de que quanto mais plenos de amor, mais nós servimos, mais humildes somos, mais nós doamos. Quem nunca teve uma ação em que fez algo por alguém desinteressadamente e sentiu ali a sensação do bem, da paz, da plenitude? Diferente das nossas ações em que nós buscamos esse ter, esse destaque, essa vaidade e que nos faz sofrer, que nos traz consequências dolorosas. Porque até na dor nós temos que enxergar o presente de Deus. Porque a dor é um sinal de alerta, de proteção, de que estamos buscando em poços errados. Estamos nos distanciando da fonte verdadeira que alimenta o espírito. E nada do que for edificado fora do amor permanecerá. Tudo ruirá. Só o que é edificado no amor será eterno. Quando a gente fala no amor que nós sentimos por alguns entes queridos, não são algemas, são laços. Laços eternos, imperecíveis, que nem a morte consegue desatar. É essa força que somos nós. E que é esse ensinamento. Porque se nós não nos amamos, se nós estamos ainda buscando no mundo essa felicidade, esse destaque, estamos doentes desse ego, os interesses pessoais, o que nós estamos angariando? Estas dores, esses sofrimentos. Estamos distanciados dessa paz, dessa harmonia, dessa tranquilidade. E aí nós estamos carentes, carentes de um amor que está ao nosso alcance. Mas o que nós fazemos quando estamos carentes? Nesse deserto seco, nós exigimos que o outro preencha um vazio existencial e ninguém é capaz de preencher. Somente nós podemos ir nesta nossa fonte do amor. Quando nós estamos carentes, nós nos vitimizamos. Tudo é culpa de terceiros. Nós não estamos nos responsabilizando pela nossa felicidade. E estamos fugindo da nossa essência, estamos fugindo dessa fonte, dessa água viva. E vem o Cristo nos chamar. Mas não é só o Cristo quem nos chama. Cada dor, meus irmãos, é um alerta de que estamos indo por caminhos errados, mas que nós podemos silenciar as nossas mentes, buscar beber a água do Cristo e vivenciarmos o amor, que é a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, a tolerância, o respeito, a compaixão, a mansuetude, a gentileza. Que cada vez mais que nós nos comprometemos conosco a realizarmos o bem, a esse amor em ação, essa caridade, nós vamos vendo esse nosso deserto florescer. Na semana que vem nós teremos a palestra Floresça a Cada Dia com a nossa irmã Joelma. E é interessante
entendermos esse exercício de amor, de amar, simplesmente amor, é o grande objetivo de todos nós, sem exceção. E o que nós muitas vezes fazemos? Nós criamos obstáculos, exigências. Mas quem cria a exigência? O ego, o egoísmo. É quando nós somos ainda um mar morto. Esses carentes, essas vítimas, que recebemos, não agradecemos, não conseguimos perceber sequer um motivo de gratidão e lamentamos e reclamamos e bebemos cada vez mais água de poços diferentes e nos sentimos cada vez mais sedentos, cada vez mais vazios no nosso interior. Estamos cultivando egoísmo. De uma forma prática, um exercício é nós entendermos que quando nós vamos servir, quando nós vamos doar de nós mesmos, se nós nos questionamos, quem é que quer beber desta água? Que não foi o que o Cristo fez. Ele ofereceu a todos. Quando nós questionamos se é desta ou daquela etnia, se é desta ou daquela religião, se é desta ou daquela opinião política, se é desta ou daquela opção sexual, se é desta ou daquela cultura, se é desta ou daquela condição social, intelectual. Quando a gente começa a questionar, a gente está colocando empecilhos. É o nosso egoísmo. É porque queremos servir, mas com certo interesse, de termos visibilidade, de sermos reconhecidos. Mas o amor não. O amor é libertador. É servirmos, amarmos e não esperarmos gratidão, reconhecimento. É simplesmente irmos em direção à dor alheia, porque sabemos o que é sofrer. Sabemos que muitas mãos foram estendidas a nós, que a mão do Cristo está estendida a nós a todo instante, que o Pai está conosco, mas que nós muitas vezes não estamos com o Pai. Não pegamos a mão do Cristo, fugimos de uma forma egoística, apreciando uma vida perecível, que é a vida material, menosprezando a verdadeira vida, que é a vida do Espírito imortal. Essa lição nos traz simplesmente amor, a simplicidade de sermos perfeitos. E quando nós falamos nesse egoísmo, nessas águas represadas, é um exercício que nós temos que fazer. É essa busca, tirar esses empecilhos, essa arrogância, essa competitividade e deixarmos essa fonte de água fluir nesse movimento de doar, de servir, de nos auxiliarmos, de sermos solidários, de sermos fraternos, de buscarmos em Jesus o verdadeiro exemplo de servir. Jesus que quando aqui esteve, andou com todos, principalmente os marginalizados, que se preocupou com aqueles que eram criminosos, adúlteros. Disse que os sãos não precisam de médico, nessa visão de doarmos daquilo que já somos, daquilo que já conhecemos, buscando ampliar todos os sentimentos, guardando a sensação do bem, porque todo mal é passageiro. E quando nós temos essa visão de que somos uma família universal, de que
aqueles irmãos que ainda bebem na fonte do crime, da corrupção, da maldade, têm dentro de si a fonte limpa do amor. Jesus olha com conhecimento. É como o escultor que olha ali uma pedra bruta de mármore e já consegue perceber a estátua finalizada. É esse o olhar que o amor nos pede. Não o olhar do julgamento, porque julgar não é amar. E quando nós julgamos, quando nós maldizemos, nós podemos até atingir o outro. Podemos atingir ou não, depende do outro. Mas com certeza estaremos criando empecilhos difíceis para que essa fonte do amor jorre em abundância, que possa ser doada, que a gente não seja essa represa, recebendo tudo, reclamando, lamentando e buscando no sofrimento o despertar da nossa consciência. Me lembrei de uma mensagem recebida pelo WhatsApp, nosso irmão Quincas Veloso, a quem nós temos muito amor, muita gratidão, um amigo querido. Ele me mandou a imagem de uma senhora e a sua fala muito emocionada. É uma fala muito linda. Ela ali acabava de sair de uma situação em que ela não conseguia respirar. É a lição dessa pandemia. Ela ali respirava novamente sem estar entubada, sem o auxílio ali daqueles caninhos de oxigênio. É uma alegria tão genuína, tão contagiosa. Ela vem nos dizer desse presente de Deus, como é bom respirar. Nessa pandemia, nunca o oxigênio foi tão valorizado. E quantas vezes nós agradecemos esse presente de Deus que nos é dado todo dia aqui na Escola Terra, de mais um dia de aprendizado, de estarmos aqui enfrentando esses obstáculos. É aquele rio caudaloso, vamos pensar ali no Mar da Galileia, que vai se desviando dos obstáculos. E aí a gente começa a pensar, mas tem obstáculo que não dá para desviar. Então o que a gente faz? O amor é capaz de tudo, de crescer e passar por cima de todo e qualquer obstáculo. Porque todos nós somos, em essência, esse amor. E o que nós devemos combater é o egoísmo. O egoísmo é que nos traz os empecilhos para amarmos esse nosso próximo. E tem uma mensagem muito linda do Espírito Pascal, no item de número 12, do capítulo 11 do Evangelho. E é uma mensagem curta, a gente ia falar, mas vale a pena a gente ler. Deixa eu pegar o Evangelho aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ler porque vale a pena, a gente já está finalizando. Então a gente pode ir finalizando com essa mensagem de Pascal, que vai nos dizer, de uma forma resumida, tudo o que nós estamos falando nesse momento. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava àqueles que o procuravam, fossem quem fossem. Não eram repelidos a mulher adúltera, o criminoso,
todos eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo é a negação desse amor em ação. Porque esse amor não pode ficar estagnado. Esse amor é para ser vivenciado, doado, dividido, compartilhado. E se nós entendermos isso, nós vamos desde já, meus irmãos, florir esse deserto. Vamos deixar que essas virtudes nos ensinem o valor da alegria, da humildade, da misericórdia, da compaixão. E para isso existe um exercício muito simples. Simplesmente amar. Na gentileza, no respeito, na compreensão das adversidades, de estendermos as mãos àqueles que estão em sofrimento, mesmo sabedores de que Deus é justo, de que devemos deixar a Ele a justiça. Deixemos a Ele a justiça no sentido de não julgarmos, mas sejamos sempre caridosos, com quem quer que seja, com qual dor que aquele próximo esteja servindo, que a gente já possa também, bebendo da água que o Cristo nos oferece, encontrando esse potencial, essa fonte dentro de nós, doarmos, matarmos a sede dos nossos irmãos, sendo felizes nessa simplicidade desde já, amenizando as decepções, as dores, os sofrimentos, apagando a inveja, o ciúme, a cólera, a competição, esse imediatismo, esse querer ter mais luz do que o outro, querer apagar a luz do outro para que a nossa brilhe mais. Isso não existe. O que existe é amar em espírito e verdade. É irmos de encontro ao Pai, amando o nosso próximo. E é amar ao nosso próximo, amando a nós. Que a gente se olhe do jeito que nós estamos. Estamos doentes, estamos com deficiências físicas, estamos cheios de problema. Graças a Deus. Porque tudo isso vem nos ensinar a amanhã estarmos ao lado de Deus, nosso Pai, amando em plenitude. E que o Pai nos abençoe, nos proteja de nós mesmos, nos auxilie a extinguirmos com este egoísmo que anda de mão dada com o orgulho, com a vaidade. Que possamos perceber de vez a grande família universal que somos, valorizar a todas as criaturas, as plantas, os animais,
os seres humanos bons, justos, os seres humanos maus, injustos, que a gente estenda sempre as mãos e que possamos assim finalizar nesta noite abraçados a Ti, Jesus, recebendo essa doação de amor que nos acerena, que nos tranquiliza e que possamos todos nós aceitar desta água e que o Senhor fluidifique todas as águas colocadas, que se transformem no bálsamo salutar, na medicação necessária para os nossos corpos, para os nossos espíritos. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, e que seja o Senhor a nos entregar a Deus Pai, na simplicidade do amor, do amar. Fiquemos em paz, amo vocês e beijo no coração.